Abra sua Bíblia comigo, num dos últimos livros lá do Novo Testamento, o livro de Hebreus. Hebreus, um dos livros do Novo Testamento, foi escrito por quem mesmo, gente? Quem escreveu a carta aos Hebreus? Boa pergunta, né, Rogério? Boa pergunta. Talvez um dos poucos livros da Bíblia Sagrada, gente, em que nós não sabemos. E parece que há um bom motivo para Deus esconder isso da gente. Que há tanta coisa preciosa nesse livro, há tanta revelação de Deus, que talvez se nós soubéssemos quem escreveu, a gente ia criar unção alguma coisa, né? A gente ia idolatrar, que a gente tem essa tendência, não, Ana? Pois é, Deus escondeu isso de nós, e que bom. O que é importante é que a gente saiba, é que Deus se revela, e revela coisas preciosas através dessa carta. Hebreus 4, nós vamos ler 3 versos, a partir do 14. Hebreus 4, 14. Muito bem, enquanto você está procurando, ou se você já achou, olha para mim aqui. Eu queria que todos tivessem acesso às suas Bíblias. É importante que a gente reforce isso. Por que é importante reforçar isso? Você vai ver durante essa mensagem o porquê é importante. A Bíblia Sagrada, ela não é apenas um livro histórico, embora ela seja, mas é uma necessidade para os dias de hoje. Uma necessidade tão vital, e vai ser a primeira parte da mensagem que vou pregar, é através de ler a palavra de Deus e meditar, que vai se decidir as coisas principais da sua vida, as espirituais e as seculares também. Então eu, como pastor dessa igreja, quero assim encorajar você. Nós vamos entrar por dias no nosso tempo em que você jamais poderá ficar um dia sem meditar na palavra de Deus. Senão, o que vai acontecer? Você só vai ter alguns minutinhos que o pastor Manô vai ensinar no domingo, já que você está estudando ou trabalhando, mas você vai vir para esse culto com provavelmente 40 horas de televisão na cabeça, mais tantas horas de redes sociais na sua cabeça, mais um monte de horas de novelas. Imagina o que está dentro da sua mente. Se fosse tirar uma radiografia do que está lá, né? Acabou, a imprensa colocou largamente que acabou de terminar uma novela da maior emissora do Brasil, a Rede Globo. Quanto tempo demorou essa novela? Alguém sabe? Alguém que estava assistindo? Ninguém aqui estava assistindo aquilo lá, né? Por exemplo, sexta-feira agora, eu imagino que vocês estavam num culto de oração no monte. Não é isso? Gente, não vou nem levar em conta o fato de nós sermos cristãos. Mas pensa no desperdício de tempo. Uma novela deve levar, sei lá, 6 meses, 9 meses. Foi 7 meses. Tony, fica pensando na quantidade de horas preciosas que uma pessoa perde. Tempo de qualidade com a sua esposa, tempo de qualidade com os filhos, tempo de você estar num pequeno grupo aprendendo sobre a palavra de Deus, tempo de você ensinar arte para o seu filho, ensinar valores, percebe? Então eu queria, e tudo isso tem a ver com que se você é dirigido pelo quê? Então eu queria assim, encorajar você a pensar muito seriamente sobre isso, muito seriamente, porque se a nossa mente não for absolutamente iluminada pela palavra de Deus, você será massa de manobra de alguma coisa.
de alguma coisa. Isso é muito triste, tá? Então, eu estou lembrando aqui que eu estava me esquecendo de alguma coisa. Antes que eu continue falando, Cris, vem cá, Cris, eu estava esquecendo de uma coisa importante aqui hoje. A Cristiane, profissionalmente ela atua como uma treinadora de pessoas, de recursos humanos. E ela tem uma facilidade de treinar pessoas, principalmente para o mercado de trabalho. E eu queria encorajar vocês muito a falarem com a Cris, principalmente você que está mudando de emprego, você que não está trabalhando, porque ela prepara pessoas justamente para isso. Ela prepara pessoas como se comportar numa entrevista, qual o posicionamento, dinâmica. Aliás, o corpo fala, não é, Cris? Você numa entrevista de trabalho pode ser admitido ou demitido sem falar uma palavra, né? O que você fala, como você se comporta, a ansiedade. Então, olha para lá. Preparando-se para a entrevista de emprego. Como fazer o currículo. Como procurar vagas, a própria entrevista. Olha, que coisa boa. Então, ele vai acontecer dia 28/10, das 14 às 17. É isso, Cris? Então, e a Cris tem esse nome aqui bonito. Ela é uma coaching, né? Boa noite a todos, a paz. Eu falo bastante com várias pessoas, mas como é a primeira vez, a gente sempre fica tímido, né? Eu espero que vocês estejam aqui com a gente, dia 28. Eu vou ficar no final lá fora, se vocês quiserem dar o nome, telefone, para a gente combinar tudo direitinho. E durante a semana já temos 10 inscritos. Eles perguntaram assim, poxa, a gente vai conseguir... mas eu tenho tal profissão, mas eu tenho tal... outra profissão, será que não vai atrapalhar? Não, gente. Qualquer profissão que você tiver, se esteja passando por um processo assim, poxa, eu gostaria de ir para um novo emprego, pode vir aqui. Aquela pessoa que está 10 anos numa empresa, gostaria de ir para outra, então é o momento de você vir. Aquela pessoa também que acabou de ficar desempregada, ou já está desempregado há algum tempo, venha, que vai ser muito importante. Uma coisa que eu fiz a mais aqui, da primeira proposta, eu também estou colocando uma assessoria por avaliação do currículo de vocês depois. Então, vou ficar à disposição de vocês. Claro, a gente vai combinar em agenda, né? Mas eu também vou dar essa assessoria. Até para ajudar vocês, se realmente aqui vai ser um exercício de 3 horas apenas. Mas até para saber se depois, na lição de casa, né? Vocês realmente construíram corretamente esse currículo e vão dar seguimento. Vai ser muito bom, gente. Vai ter exercício na prática... né? Realmente tem esses toques de como se comportar, a maneira de chegar, a roupa de vestir. Vai ser bem interessante. Aguardo vocês, tá? Obrigada. Uma salva de palmas pelo trabalho da Cris. Isso é um ministério que está nascendo, coisa boa. Vamos ler a palavra de Deus, Hebreus 4, diz assim, 4 a partir do versículo 14. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos. Pois nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Amém, gente? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua presença, pelo teu Espírito Santo, e oramos para que essa palavra, ela absolutamente chegue como água fresca aos nossos corações, às nossas mentes, e nós experimentamos transformação do Espírito Santo. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer, transformar os medos, os receios de um ser humano e libertá-lo para a glória de Deus, para viver uma nova vida. Assim nós pedimos em nome de Jesus.
Amém. Eu queria começar a mensagem de hoje pedindo para você fazer uma imagem mental, uma imagem na sua mente. Imagina que você está diante de uma construção nova, uma bela casa, uma casa que tudo está no seu devido lugar, uma casa que ela está com forro adequado, ela está com a pintura toda bonita, nova, ela está com os vidros no lugar, as portas bem pintadas, a grama está legal, a cerca ou o muro também estão no devido lugar. Uma construção nova, funcional e adequada. Mas imagina que depois de um tempo, por alguma circunstância, os moradores dessa casa não estão morando mais lá. E passa-se um dia, uma semana, um mês, 6 meses, 1 ano. E ninguém mais está morando nessa casa, e essa casa não está tendo mais manutenção, essa casa não está tendo mais cuidados. O que vai acontecer com essa edificação? O que vai acontecer com a pintura dela, por exemplo? Vai ficar feia. Provavelmente vai surgir uma infiltração ali. Ou seja, vai acontecer alguma ruptura no telhado. A cerca vai cair uma madeira. E vai começar a entrar bichos, ou entrar coisas indesejáveis. A grama vai crescer demais. E vai se tornar impossível você olhar para aquela edificação e ver nela uma coisa boa. Eu estou fazendo essa analogia para ajudar você a entender que a nossa fé, a fé cristã, ela nasceu assim. O cristianismo que nós professamos, ele nasceu assim. Ele nasceu vigoroso com Jesus Cristo e os apóstolos que Jesus chamou para segui-lo. Homens como Paulo, como Pedro, como João e tantos outros que formaram essa casa espiritual. Eles, a partir do ensino de Jesus, eles ensinaram como ter uma vida para a glória de Deus. Eles ensinaram como a gente lidar com a ansiedade. Eles fizeram aquilo que nós podemos chamar de os alicerces para essa bela construção. As doutrinas bíblicas, nós aprendemos com esses homens a doutrina da cruz, a doutrina da expiação, ou seja, Deus que toma o nosso lugar para morrer no nosso lugar e transferir a sua retidão para nós em Jesus Cristo. Nós aprendemos com Paulo, com Pedro, com João, que Deus é amor. Nós aprendemos com esses homens que nem a morte, nem os anjos, nem as coisas da criação, nada pode nos separar desse amor, se nós de fato crermos em Jesus Cristo. Esses homens construíram esses alicerces, e na esteira deles vieram outros homens quando eles morreram, que a gente chama de pais da igreja. E esses homens e mulheres, eles pagaram com a sua própria vida pela fidelidade à palavra de Deus. No momento que o Império Romano estava dizendo assim, olha, ou você declara um imperador o seu Deus, ou você pode perder a sua vida. Eles estavam com os olhos tanto no futuro, eles viviam nessa vida, mas eles olhavam a eternidade. Então eles olhavam para o Império Romano, para aqueles circos que matavam gente. Eles disseram assim, olha, vocês podem fazer o que quiser comigo, mas vocês não vão me separar do meu Salvador. Eu sei em quem eu tenho crido, a minha vida está toda direcionada para a eternidade. Vocês podem fazer alguma coisa com o meu corpo, mas eu não sou apenas o meu corpo. Eu sou muito mais de um corpo, e se vocês matarem o meu corpo, Deus vai ressuscitá-lo no último dia. Esses homens, eles pintaram essa casa, eles fizeram essa casa bonita, eles colocaram a devida cerca, eles construíram a estrutura. Mas a história foi passando, gente.
século I, século II, século III, e do século III para o século IV, essa casa começou a grama crescer, a cerca começou a desconjuntar, a pintura começou a ficar feia, ou seja, a fé cristã e o cristianismo perdeu vigor. Em vez de ser um povo que professava Jesus Cristo, que lutava contra a injustiça, que expulsava espíritos malignos, que curavam as pessoas em nome de Jesus, que viviam pela palavra de Deus e organizavam as suas vidas, os líderes cristãos foram cedendo à facilidade do poder, foram cedendo à cultura do Império Romano, foram cedendo a não mais ter o cuidado com o necessitado, e o cristianismo foi ficar no meio embotado, a pintura não estava mais bonita, não eram pessoas que inspiravam mais as sociedades, eles se tornaram a própria sociedade corrompida. E esse período negro da história da nossa fé, do cristianismo, ele durou mais ou menos 1000 anos. É durante esses 1000 anos que nós vimos Deus sendo substituído por imagens. As pessoas não oravam mais em nome de Jesus, mas em nome de um santo. Santo Antônio, São Bernardo, São Benedito e até Maria, que é uma grande mulher, mas ela foi colocada num papel absolutamente inadequado. Ela foi entendida como intercessora. E o cristianismo foi entrando numa vala em que ele deixou de ser sal e luz. E a Bíblia diz que quando nós deixamos de ser sal e luz, para que nós servimos? Para ser pisado pelos homens. Não é necessariamente uma ação física ser pisado, mas o cristianismo, quando ele não é vivo, quando ele não é feito no poder do Espírito Santo, quando ele não tem Cristo como centro, ele se torna mais uma filosofia no mundo. E aí as pessoas olham para os cristãos e é como se estivesse pisando nessa ideologia. Porque diz assim, olha, esse cristianismo não transforma ninguém, eu prefiro a minha ideologia. Mas veja, passaram-se 1000 anos, do século V ao século XV. E Deus começou a fazer fluir um movimento no mundo. Uma renovação dessa casa espiritual. Deus começou a levantar dentro do próprio cristianismo doente, pessoas que começaram a olhar para a sua fé, para a sua igreja, e disserem assim, não, Deus tem um novo tempo. Nós perdemos o nosso amor inicial. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos voltar a ter a vida dirigida pela palavra de Deus. Cristo não pode ser mais um dos santos da igreja. Cristo é o único santo da igreja e o nosso intermediador entre nós e Deus. Tudo que nós fazemos não é glória para a nossa instituição, mas a glória ao Deus Criador e sustentador de todas as coisas. Homens como Martinho Lutero, que você ouviu falar, que era um bispo romano, mas ele foi incomodado por Deus a ler livros como Romanos, e ele lutava contra os seus pecados, contra os seus medos. Ele achava que tinha que fazer mesmo sacrifícios, que tinha que andar de joelhos para os seus pecados serem perdoados, que tinham que pagar uma oferenda para os santos não ficarem com raiva dele, e ele vivia com uma pressão sobre os seus pecados, até que um dia ele abre a palavra de Deus e uma luz de Deus vem sobre a sua mente e ele lê assim: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele é tomado por um renovo de Deus e começa uma revolução no cristianismo no século XVI. Outro jovem francês estava estudando na Universidade de Paris, no meio dos seus livros, e Deus toma esse homem, dá a ele uma mente iluminada, e ele começa a escrever livros
para que as pessoas entendessem as partes mais difíceis da Bíblia Sagrada. Seu nome, João Calvino. Na Suíça, Deus está levantando um outro homem, um homem reformador social, reformador do culto na igreja. O culto que tinha agora um lugar de muitas imagens, que Cristo não era o centro. Zwinglio, o nome desse suíço, diz assim: nós precisamos voltar à palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser o centro do culto. É ela que vai dizer como que nós cultua, porque Deus não aceita ser adorado de qualquer forma. Ele ensinou como Ele quer ser adorado. Esses homens foram reformando a casa de novo, foram arrumando o telhado, foram cortando a grama, foram consertando o cercado, e a fé voltou a ser relevante de novo, não só para a igreja, mas o poder de Deus veio sobremaneira sobre esses homens, e criou um movimento no mundo que reavivou a igreja. Nasce então a igreja protestante, por isso que você conhece como Reforma Protestante. No dia 31 de outubro de 1517, um desses homens, Martinho Lutero, coloca uma série de verdades na porta da sua igreja. E a gente precisa lembrar que no século XVI, a porta da igreja era a internet de hoje. Se alguém quisesse tornar conhecida alguma coisa, colocava na porta da igreja, porque o prédio da igreja, especialmente nas cidades católicas, estava no centro da cidade. Se alguém quisesse uma informação, era na igreja que você tinha, especialmente na porta da igreja. E Lutero coloca a Bíblia Sagrada em evidência. E esses homens fizeram uma revolução tal, que mudou a arte, mudou a economia. Trabalho escravo começou a ter repulsa de muitos países. Ou seja, o movimento do Espírito de Deus na Reforma Protestante provocou uma mudança em todas as áreas e dimensões da vida humana. É daí que nós nascemos como cristãos evangélicos. E eu queria que você entendesse isso. Os cristãos evangélicos não é uma versão do cristianismo. Os cristãos evangélicos é um retorno ao verdadeiro cristianismo. Nós não estamos construindo uma nova casa. Nós estamos reformando aquela casa que perdeu pintura, que a grama cresceu, que a cerca se quebrou, que começou a ter infiltração. Nós estamos voltando ao centro da vida, tendo a palavra de Deus como centro e Cristo como sendo o único caminho para Deus. E o que é que esses homens fizeram para que essa revolução acontecesse? Eles responderam 5 perguntas à sociedade. 5 perguntas. E essas perguntas estão diante de nós hoje. 500 anos depois eu vou ter que responder essa pergunta e você vai ter que responder essa pergunta. E que pergunta é essa? A primeira: quem é a autoridade sobre a minha vida? Quando Martinho Lutero se levanta para fazer essa revolução, ele está respondendo essa pergunta: quem é a última autoridade sobre a minha vida? E Martinho Lutero começa a examinar e diz assim: é a tradição? Não, não pode ser a tradição, porque a tradição falha e muda. São os homens da religião? Não, porque os homens podem mudar também, então não pode ser. E Martinho Lutero não só se convence, como começa a pregar que só a palavra de Deus deve ser a autoridade final sobre a vida. Não é a cultura romana, não é a cultura dos gregos, não é a tradição dos católicos romanos da onde eles vinham, não é uma tradição de qualquer terapia que tenta melhorar o ser humano, não é o marketing que vai conduzir a minha vida, não é a moda que vai conduzir a minha vida, e nem uma ideologia qualquer. O que vai conduzir a vida e ser a autoridade final é a palavra de Deus.
E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos um salmista dizendo no Salmo 19: escondi a tua palavra. Aonde, gente? No meu coração, no meu íntimo. Para quê? Para eu não pecar contra ti. É uma declaração. A palavra de Deus será autoridade pela minha vida. Não é uma escola de ideologia, não é uma tradição, não é a propaganda que vai dizer, não é nada disso. Portanto, quando você estiver diante de um assunto sério, e você vai estar diante de vários assuntos, você vai ter que ter uma posição hoje sobre corrupção, sobre governos, sobre sexualidade, sobre o que é ser homem, sobre o que é ser mulher, sobre o que é ser criança, sobre o que fazer com dinheiro. Você vai ter que decidir quem é que será autoridade sobre a minha vida. Vai ser uma teoria qualquer, vai ser a imprensa ou vai ser a palavra de Deus? Quando Deus revolucionou o mundo do século XVI, foi quando homens e mulheres se levantaram no meio de tantas ameaças para suas vidas e disseram assim: somente a palavra de Deus será autoridade sobre a minha vida. Amém, gente? Você vai ter que responder essa pergunta. Mas eles também estavam respondendo uma segunda pergunta. Porque quando eles tiveram contato com a palavra de Deus, e a palavra de Deus se tornou para eles autoridade, eles descobriram que o coração deles estava absolutamente marcado por trevas, que o coração deles não conseguiam atingir o padrão de santidade de Deus. Quando eles se voltaram para a Escritura, e isso acontece com todo mundo que se volta para a Escritura, experimente, corra esse risco de essa semana você dedicar todos os seus dias, uma parte do dia, para ler a palavra de Deus. Comece pelo Evangelho de Marcos ou João. Você vai ver como é que você vai chegar sábado. Você vai perceber que você precisa desesperadamente de Deus. E foi isso que eles descobriram. Mas ficou uma pergunta, que é a segunda pergunta que eles responderam: como é que eu, estando separado de Deus pelo meu pecado, qual é o caminho que me reconcilia com Deus novamente? Como um Deus santo, perfeito, revelado nas Escrituras, pode me amar e se relacionar comigo com todas as fraquezas que eu tenho, com todos os pecados que eu tenho, com todas as limitações que eu tenho? E esses homens começaram a responder a pergunta: o único caminho que leva o homem a Deus é o seu Filho Jesus Cristo. A primeira resposta é: só a Escritura é autoridade. A segunda resposta é: só Cristo é o caminho para Deus. E você vai ter que responder essa pergunta nos nossos dias. Porque hoje há uma série de ensinos e ideias de que você pode chegar a Deus pela via que você achar melhor. Há pessoas dizendo assim, eu já conversei com pessoas que disseram assim para mim: você é pastor, não é? Eu falei: sim. Então, essa história que os cristãos dizem, que a gente só tem que ir a Deus através de Jesus, eu acho que não é não, porque olha, eu não mato, eu não roubo, eu não traio, eu procuro dar umas ajudas para uns pobres de vez em quando, eu acho que eu já estou reconciliado com Deus. E a minha resposta para a pessoa é: você não entendeu uma coisa central ainda. Se você colocar a sua vida no padrão de Deus, você vai ver o quanto você está reprovado. Vamos fazer um teste? Vamos. Primeiro mandamento: ame teu Deus acima de todas as coisas. Você está fazendo isso? Você ama teu Deus mais do que o teu carro? Mais do que a sua casa? Mais do que a sua esposa e os seus filhos? Não, aí não. Então você já está muito abaixo do padrão de Deus. Segunda coisa: não faça para você imagens de escultura. Não construa falsos ídolos.
Você acabou de dizer que já tem algumas coisas que estão na frente de Deus, na sua vida. Então você tem falsos ídolos. Já é o segundo pecado. Você já não passou no primeiro e no segundo. Vamos até o 10º? A questão é com quem que nós comparamos. Quando nós comparamos, a lei de Deus foi nos dada para a gente enxergar o quanto nós não conseguimos ser santos. E quando a gente chega nessa consciência, aí a gente olha para Jesus Cristo e vê que ele foi completamente santo. E essa que é a beleza do Evangelho. É por isso que os reformadores vão dizer assim: o único caminho para Deus é você confiar em Jesus Cristo. Porque confiando em Jesus Cristo, os méritos e a retidão dele vai ser atribuído por Deus a você, e você vai estar reconciliado com Cristo novamente. Amém, gente? E é por isso que quando nós olhamos para João 8, nós vamos ver assim: se o Filho de Deus vos libertar, vocês verdadeiramente serão livres. Só é livre alguém que é liberto por Jesus. Mas esses homens também estavam respondendo uma terceira pergunta. Eles agora já começaram a entender que ou a Bíblia Sagrada era autoridade para a vida deles, ou outras coisas falhas e mundanas iam tomar esse lugar. E eles escolheram ser a palavra de Deus. Eles também ganharam consciência que só se chega a Deus através de Cristo. Não pode ser por um santo de uma tradição, não pode ser por caminhos do budismo, do hinduísmo, ou qualquer caminho óctuplo das religiões orientais. Só Jesus pode fazer isso. Mas aí eles ficaram com uma outra pergunta no seu coração: por que que Deus se preocupa comigo? Como é que um Deus tão belo, grande e perfeito, conforme a Escritura diz, está interessado em mim, num ser humano? Será que eu posso fazer alguma coisa boa para impressionar Deus? Será que alguma capacidade humana minha faz com que Deus fale: olha só, eu descobri uma segunda pessoa especial. A primeira era o meu filho Jesus. Agora eu descobri um ser humano que faz as coisas legais e eu estou impressionado com ele. Eles perceberam que não. Que eu não tenho nada que eu possa oferecer a Deus que possa impressionar Deus. E eles foram às Escrituras e descobriram, ou redescobriram a doutrina da graça de Deus. Por que é que eu sou amado por Deus? E a resposta bíblica é: você não tem nada que impressiona Deus. Deus ama você porque Deus é amor. Deus ama a gente de graça, gente. Sabe de umas coisas que é mais libertadora para o ser humano? É quando ele percebe que ele é tão amado por Deus, e esse amor é imutável, que quando ele faz coisas melhorzinhas, o amor de Deus está lá. Mas quando a gente falha, e nós somos falhos, o amor de Deus não diminui, gente. O amor de Deus continua estando lá. Isso é a prova que eu não sou salvo pelos meus méritos. É o amor de Deus que vai além do nosso entendimento. A Bíblia chega a dizer assim: olha, se uma mãe que ama o seu neném for capaz de se separar dele e deixar ele longe, abandonado, ainda assim o Deus de Israel não se esquecerá de Israel. Não é lindo isso, gente? Você pode não ter um pai biológico, você pode não ter uma família das melhores, você pode ter um ambiente cultural terrível, mas o que a Bíblia diz é: você é amado de Deus. E não é porque você tem méritos, é porque Deus resolveu amar você graciosamente. E eles responderam essa pergunta: por que é que eu sou amado de Deus? E a resposta é: eu não sou amado de Deus pelo que eu faço, eu não sou amado de Deus porque eu estou na religião, eu sou amado de Deus por causa da graça dele, e graça é um favor que eu não mereço. E eles continuam e responderam uma quarta pergunta: ora, se a autoridade sobre a minha vida é a palavra de Deus,
se eu aprendo nas Escrituras que só Jesus Cristo me reconcilia com Deus, se eu já aprendi no meu coração que não há nada que eu possa fazer para Deus me salvar, é amor dele, é graça, mas então, o que é que eu preciso fazer? E eles se voltam às Escrituras, e ele se pergunta: será que eu preciso pagar promessas? Será que para ser salvo eu tenho que dar o dízimo? Será que para ser salvo eu tenho que participar de uma novena? Será que para ser salvo eu tenho que no dia 12 de outubro fazer uma caminhada de 200 quilômetros? E se necessário andar de joelhos mais uns 500 metros a hora que eu chegar num lugar dito sagrado? Será que é isso? E eles redescobriram uma doutrina bíblica. Qual é essa doutrina? A justificação pela fé. O que é justificação? É Deus pegar alguém culpado e pecador como eu e olhar para mim e dizer assim: mano, a sua situação não é fácil. Você tende ao pecado, a sua natureza humana tende ao egoísmo, você não consegue nem se libertar de você mesmo, mas aqui está o meu filho Jesus. Olha para ele, mano, ele é perfeito. Nele amor, alegria, paz, bondade, domínio próprio. E tem uma coisa, ele deu a vida por você. A dívida que era sua, ele pagou. E agora quando eu olho para você, tem uma grande cédula na sua vida que diz assim: os débitos, os pecados, as falhas do Manoel foram pagos por Jesus Cristo na cruz do Calvário. O que eu preciso? Eu preciso confiar em Jesus Cristo. Mas isso ainda está soando muito teológico para você. Deixa eu dar uma explicação mais fácil para você entender. Imagina que você precisa atravessar um penhasco de um lado para o outro. Tem um penhasco aqui, tem um grande vale no meio e outra parte do penhasco aqui. Só que tem uma dificuldade adicional. Você precisa ir para o outro lado, mas deu um blackout. Você não sabe como fazer isso. Você ouviu dizer que tem uma ponte, mas está tudo escuro, você não sabe onde está a ponte. E aí, você vai ouvir uma voz de confiança de alguém, dizendo assim: olha, você não está enxergando nada, mas eu sei onde está a ponte. Se você confiar em mim, eu vou direcionar você para o seu destino. Aí imagina que tem alguém com raios infravermelho, aquele que enxerga à noite. E ele está projetando na escuridão onde está você, e está enxergando tudo. O penhasco, a ponte e o outro lado. Mas você que está na escuridão, você não está enxergando nada. Você vai precisar confiar nessa pessoa. Quando você der um passo para frente ou para a esquerda, ela vai falar: não, não é para ir. Você precisa dar 2 para frente. Então você não está vendo nada e precisa andar. Isso é confiar. Se a pessoa que está vendo tudo indicar você corretamente, mesmo no meio da escuridão, você vai chegar ao objetivo do outro lado. É precisamente isso que a Bíblia está chamando de confiar em Jesus. Não é você achar Jesus legal. Não é você falar assim: Jesus é um grande mestre, eu gosto de umas palavras que ele diz. Acho muito legal a regra de ouro. Não, não é isso não. Confiar é você não estar enxergando, mas confiar a sua vida àquele que está enxergando. E quando ele dizer assim: vinde a mim, os cansados e sobrecarregados, que eu vou levar eles para o outro lado na direção do meu Pai. Você confiar e dar um passo adiante, e ele dizer assim: pode vir que eu sou o caminho, pode vir que eu sou a verdade, pode vir que se você me seguir, você vai descobrir a própria vida. Isso é confiar em Jesus Cristo. E os reformadores respondem à última pergunta. Agora que eles sabem que a palavra de Deus é autoridade para a vida, agora que eles sabem que só Jesus Cristo é o caminho para Deus,
Agora que eles sabem que eles foram salvos, não porque eles merecem, mas por causa da graça de um Deus bondoso. Agora que eles confiaram em Jesus, sabem que mesmo estando na escuridão, se eles ouvirem a voz do Salvador, eles caminharão na direção de Deus, e isso é fé. Eles se perguntaram: então, como é que eu devo viver? Se não há nada que eu possa fazer para que eu seja reconhecido como digno de salvação, como é então que eu devo viver? E eles, quando se voltaram para as Escrituras, a resposta deles é: viva de modo que tudo o que você fizer testemunhe a glória de Deus. Você já pensou nisso, gente? É revolucionário esse tipo de vida. Por exemplo, pense numa questão prática do nosso dia a dia, o trabalho. Há um jeito de você viver em que o trabalho se torna a principal coisa da sua vida. O trabalho é a principal referência da sua vida. E quando o trabalho se torna a primeira coisa da sua vida, o desejo de ascender a um cargo, de ter recursos, e você só pensa nisso, e no final de semana você está pensando nisso, e na segunda você está pensando nisso, isso já se tornou um Deus falso para você. E sabe qual é o problema de um Deus falso? Quando você perder, você vai se desesperar. Tudo que é um Deus falso na vida, quando você perde, você se desespera. Porque pessoas, quando tem uma crise no seu amor romântico, quando alguém desiste de alguém, a pessoa vai e se suicida. É porque ela tinha um falso Deus. E toda vez que o falso Deus ganha você, na hora que ele vai embora, ele deixa você desesperado, porque é um Deus falso. Agora, quando você olha para o trabalho, olhando na eternidade, num Deus que é soberano, você fala assim: eu vou fazer o meu trabalho com excelência, porque o meu trabalho coopera com Deus. A excelência no meu trabalho inspira pessoas e traz glória para o nome de Deus. E mais, o meu trabalho é bom, mas eu preciso de descanso. É por isso que eu guardo tempo de descanso. Porque é o momento de eu repor as energias para fazer um trabalho sadio e criativo. Viu a diferença? O que é fazer as coisas para a glória de Deus? Eu não tenho tempo aqui, mas a gente poderia falar como é que eu uso o meu tempo para a glória de Deus. Essa semana ainda eu falei com uma pessoa que me pediu ajuda. E falava assim: puxa, mano, me desculpe um pouco, mas eu não estou participando muito do dia a dia da igreja, é que está acontecendo umas coisas legais na minha vida, eu estou tendo que aproveitar. E eu tive, com um grande amor pastoral, dizer para elas assim: cuidado, porque tem muitas coisas boas da vida que nos separam de Deus. Uma coisa só é boa se ela não nos roubar a primazia de Deus. Se ela nos roubar, algo bom pode se tornar um falso ídolo. E qual é o problema do falso ídolo? Quando você perder isso, você vai se desesperar. Nós estamos vivendo num tempo agora que os cristãos, quando estão perdendo o emprego, eles estão entrando em paranoia. Não é curioso que aconteça isso? Porque se nós crêssemos em Deus mesmo, isso não ia deixar a gente desesperado. Pode deixar entristecido. Nós somos humanos. Pode deixar a gente meio assim, meio borocochô um dia, mas a gente vai se lembrar que nós somos filhos amados de Deus e Deus prometeu jamais abandonar os seus filhos. Esses homens descobriram isso. E nós precisamos redescobrir a reforma protestante hoje. A Bíblia Sagrada precisa ser de novo autoridade sobre a nossa vida. Quando algum assunto surgir, eu não vou embarcar no assunto. Eu vou dizer assim: o que a Bíblia Sagrada diz sobre esse assunto? Quando for me oferecido caminhos para a felicidade, eu vou me perguntar assim:
Esses caminhos levam a Deus? Ou a Bíblia Sagrada me ensina que só Jesus Cristo é o caminho para Deus? Quando eu me der bem em alguma coisa, e eu tiver sucesso, e as pessoas me elogiarem, eu não vou cair no auto-engano de que eu sou capaz, mas eu vou lembrar que tudo é graça. O ar que eu respiro é graça, a inteligência que eu disponho é graça, o dinheiro que eu disponho é graça, a vida é graça. Quando eu tenho essa consciência que esses homens nos lembraram, eu lembro que a minha salvação é pela fé. Eu não preciso fazer uma série de coisas para ser aceito por Deus. Eu preciso confiar em Jesus Cristo. E quando eu não estiver enxergando no escuro da vida, Ele vai me dizer para onde ir. Eu vou caminhar confiantemente, porque eu confio que é Ele que vai me levar a Deus. E sobretudo, eu vou entender que a graça de Deus é aquilo que torna as pequenas coisas da vida simples, as maravilhas da vida. Eu vou entender que em todas as coisas eu posso glorificar a Deus. Os reformadores, como Martinho Lutero, disseram assim: um sapateiro, quando ele usa o melhor material, faz o trabalho seu de construção do sapato da melhor forma, esse simples trabalho está trazendo glória ao Deus que é o Criador de todas as coisas. A comida que você faz pode trazer glória a Deus. O seu trabalho pode ser tão diferenciado, pode ter 10 iguais a você, mas se você entender essa mensagem, você com o seu trabalho vai mostrar glória de Deus na sua vida. Eu termino essa mensagem com um texto bíblico, porque você pode estar perguntando assim: pastor, como é que a gente vive assim? E eu vou voltar às Escrituras de novo para ajudar a você compreender algo que eu comecei compartilhando com a nossa orquestra hoje. E nós tratamos no começo do ensaio. Olha como é uma vida em que a Bíblia é a autoridade, que só Cristo é o caminho, que se reconhece a graça em tudo de bom que acontece, uma vida que confia em Jesus Cristo e uma vida que vive para a glória de Deus. Paulo vai dizer assim: vocês vão viver num mundo em que em muitas situações vocês vão ficar perplexos. Vocês têm ficado perplexos com algumas coisas desses dias? O que tem deixado você perplexo? A quantidade de corrupção no Brasil e no mundo não tem deixado você perplexo? Não tem hora, parece que a coisa está absolutamente fora de controle? Um resultado médico que você pega desfavorável, que coloca uma interrogação sobre essa saúde, não deixa você perplexo? Como a vida está sendo tratada no Rio de Janeiro, na Síria, que os seres humanos valem menos do que qualquer coisa, não deixa você perplexo? A Bíblia vai dizer: vocês vão ficar perplexos, mas jamais desesperados. Por quê? Tem um Deus que é soberano sobre todas as coisas. A história não fugiu do controle dele, nem a história geral, nem a sua história. Paulo vai olhar para a gente e vai fazer assim: olha, em algum momento da sua vida você vai se seguir perseguido. Em algum momento no seu trabalho você vai se sentir perseguido. Às vezes dentro da sua família você vai se sentir perseguido. Nos lugares mais incomuns você vai experimentar alguma perseguição. Mas Paulo vai dizer assim: perseguidos sim, mas jamais abandonados, porque você tem um amigo fiel que é Jesus Cristo. Paulo olha para a gente e vai dando uma sequência de informações. Pode deixar a tela aqui, por favor. E ele vai dizendo: você vai ficar perplexo, mas não entre em desespero. Você vai se sentir pressionado, mas não entre em desespero. Tem alguém olhando por você, cuidando de você. Você é filho amado de Deus. E porque você é filho amado de Deus, as mãos de Deus estão sobre a sua vida. E ele continua dizendo: no mundo que você está vivendo, você vai ser em algum momento abatido por alguma coisa. Alguma coisa abateu você na última semana e no último mês? Não, estou falando só uma, não precisa falar 54. Nós vivemos num mundo que a gente se abate, gente.
A gente se abate com as faltas, as expectativas não cumpridas, com a programação da TV que é só desgraça, com o medo do futuro. Paulo vai dizer: abatidos tudo bem, mas jamais se sentir destruído. Por quê? Porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Paulo vai enchendo o nosso coração de alegria. Ele vai dizendo assim: olha, você pode se sentir afetado, mas nada vai destruir você. Sabe por quê? E a coisa talvez principal que eu tenho a dizer para você nessa noite: olha aqui para mim, que eu preciso encher o seu coração de fé agora ao terminar essa mensagem. Eu não sei se você tinha se dado conta, mas você foi amado por Deus antes de o mundo existir. É isso que diz a palavra de Deus. É por isso que Paulo vai olhar e dizer assim: olha, vocês vão viver num mundo muito difícil, mas o que vai separar vocês do amor de Deus? Vai ser a fome? Vai ser a violência? Vai ser a traição? Vai ser governos corruptos? Vai ser o medo do desemprego? Vai ser o medo de uma doença? O que vai separar vocês do amor de Deus? E ele mesmo responde: porque nada na criação, nem embaixo, nem em cima, nem poderes espirituais, nem potestades, nada vai nos separar do amor que está em Cristo Jesus. E é assim que eu termino a mensagem dessa noite. Você vai ter que responder essas 5 perguntas, e que você responda como os reformadores responderam. Palavra de Deus, Elias, é autoridade sobre a minha vida, nada mais. O caminho para Deus não está em nenhum santo, nenhuma ideologia, só Cristo me conduz a Ele. Tudo que me acontecer de bom, eu não vou ficar ganancioso nem orgulhoso, porque eu sei que tudo é graça. Eu não preciso fazer sacrifícios, eu não preciso andar de joelhos, eu não preciso fazer coisas desnecessárias para ser aceito por Deus, porque em Jesus Cristo eu já sou aceito por Deus. Eu preciso confiar nele. E finalmente, tudo, absolutamente tudo que eu fizer, o meu tempo, os meus dons, a minha vida, a minha família, o meu dinheiro, tudo vai ser usado para trazer glória ao nome de Deus. E um dia vai acontecer isso que está na oração de Jesus: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Sabe o que é santificar o nome de Deus? É trazer glória a Deus em tudo que você fizer. Seja feita a sua vontade. Aonde, gente? Aqui no nosso mundo perturbado, cheio de aflição, cheio de pressão, cheio de perdas. Assim na terra como é feito lá no céu. Como é que a vontade de Deus é feita no céu? De forma plena. E aí, nós vivemos hoje aqui, mas nós vivemos com o olho na eternidade. Nós não olhamos para o sofrimento aqui como definitivo, porque Deus prometeu enxugar do nosso olho toda lágrima. A gente olha para a perda de um ente querido, chora um dia, mas a gente se levanta no outro e fala assim: Deus vai ressuscitar os nossos corpos, Ele prometeu. Então um problema qualquer não é o fim para quem tem olhos na eternidade. A minha oração é que Deus leve os seus olhares para a eternidade, e os sofrimentos pelos quais você passar nesse mundo, você vai olhar como uma oportunidade de Deus fazer você crescer em graça e conhecimento do Senhor. Receba a libertação do Senhor, receba renovo do Senhor, receba o poder do Espírito Santo para fazer aquilo que você não conseguiria, mas nele você pode todas as coisas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, para a glória de Deus.